2 domingos atrás, começamos uma série de mensagens a respeito de um ritual que Deus mandou Moisés praticar na consagração de Arão e dos seus filhos ao sacerdócio santo. Nós vimos que Arão era a prefiguração de Jesus Cristo. Arão era o sumo sacerdote, aquele que estaria entrando no santíssimo lugar para prestar ali o sacrifício expiatório por todo o povo, pelas autoridades. Ele era a prefiguração de Jesus, que com seu sacrifício na cruz, como sumo sacerdote, entrou no santíssimo lugar, na presença do Deus Todo-Poderoso, para interceder por nós com o seu sangue, tendo ele mesmo sido o Cordeiro de Deus, santo, perfeito, por cujo sangue vertido na cruz tira o pecado de todo aquele que nele crê e o recebe como Salvador e Senhor. Mas também Deus mandou que o mesmo ritual de consagração, de purificação e consagração, fosse aplicado aos filhos de Arão, que passariam a partir dali serem os sacerdotes, aqueles que oficiariam os serviços do culto, da adoração e do ensino da palavra de Deus, do culto e da adoração a Deus, e do ensino da palavra de Deus para o povo. E eles eram a prefiguração de todos os cristãos, de todo aquele que, tendo nascido de novo em Cristo Jesus, fomos feitos reino e sacerdotes do Senhor. Vamos ler Levítico capítulo 8, versículos 22 a 24. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão, seus filhos, puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Amados, esse texto fala da consagração de Arão, como eu disse, irmão de Moisés, e dos seus filhos ao sacerdócio santo de Deus. Para quê? Para oficiarem o culto e para exercerem o ensino da palavra de Deus a todo o povo. Naquela consagração, Moisés sacrificou um carneiro e aspergiu o sangue desse carneiro sobre aqueles sacerdotes, cumprindo o ritual que Deus estabeleceu. E como nós lemos, sangue do Cordeiro Santo representa purificação e consagração. Você pode repetir isso? O sangue do Cordeiro Santo significa purificação e consagração. Não há consagração sem purificação. Você pode repetir isso? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Não há não há santificação, consagração sem purificação. Não há consagração sem purificação. Tem gente que me procura para dizer: pastor, eu comprei um carro e eu quero consagrar esse carro ao Senhor, mas o coração ainda não foi purificado. Esse ato que pretensiona realizar é como um ato místico, acreditando que pelo fato de vir aqui e o pastor orar, pedindo a Deus que abençoe, porque está consagrando aquele carro, não vai lhe acontecer algo ruim, não vão roubar esse carro, alguma tragédia não acontecerá. Mas o coração daquela pessoa não é um coração, não é uma alma purificada. As intenções que possui não são as de honrar a Deus com aquele carro. Logo, não há por que essa consagração ter efeito, porque a disposição daqui a pouco será a de usar aquele carro para praticar alguma coisa que vai desonrar a Deus.
Sabe, não há consagração sem purificação. Pode haver o ritual, pode haver o momento, mas Deus não consagrará nada. Consagrar significa tornar santo. E o que é ser santo? Separado e exclusivo para Deus. Se alguém vai consagrar alguma coisa ou a si mesmo, está dizendo: eu estou separando e tornando exclusivo para Deus, não será usado para aquilo que desonra a Deus. Quantos crentes, ao conquistarem a sua casa própria, querem consagrá-la ao Senhor, traz a chave, fazendo assim um representativo daquele patrimônio que conquistou, para dizer: Senhor, eu estou aqui declarando que ela é santa ao Senhor, eu estou consagrando ao Senhor. Quantos são aqueles que na verdade têm a consciência de que esse é um ato que está dizendo: Senhor, eu reconheço que isso foi adquirido porque o Senhor abençoou-me, o Senhor me deu condições, e eu estou agora dizendo para o Senhor: a casa, esse bem que o Senhor me deu, não será usado para desonrar o Senhor. Daqui a pouco a porta está sendo aberta, recebendo alguém, tem fofoca lá dentro acontecendo. Amado, sangue do Cordeiro Santo representa purificação e consagração. Deus estabeleceu na antiga aliança que um animal sem defeito fosse sacrificado em substituição do pecador, e o sangue desse animal fosse espargido sobre o pecador para o santificar, ou seja, torná-lo espiritualmente purificado. Mas às vezes também era usado para santificar, ou seja, tornar exclusivo, separado para Deus, algum objeto ou pessoa. Todos os objetos que foram utilizados no tabernáculo, todos passaram por um ritual de purificação. Qual era a intenção de Deus ao fazer que certos elementos, certos instrumentos fossem consagrados e antes sendo purificados, quer fosse pela água, quer fosse pelo fogo, quer fosse pelo sangue? Ele estava dizendo: a partir de agora, não toca nisso que é meu de qualquer jeito. A partir de agora, isto aqui me pertence. A palavra de Deus diz que aqueles que receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador foram comprados pelo sangue precioso que Ele verteu na cruz do Calvário. Comprados de quem? Das mãos de Satanás. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está no mundo já está morto para Deus e condenado, porque os nossos delitos e pecados nos afastaram de Deus e nos condenaram à morte eterna. Mas somente através do sangue remidor do Senhor Jesus, para aquele que o crê e recebe como único, eterno e suficiente Salvador, esta dívida está paga, se assim recebeu ao Senhor. Aleluia. Aqui nesse texto encontramos esse ritual sendo realizado quando a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes ao Deus vivo. Vimos na mensagem anterior que Arão, o sumo sacerdote, apontava para quem mesmo? A pessoa de Jesus, que foi o sumo sacerdote, oferta ao mesmo tempo, e que oficiou o sacrifício vicário em substituição por todos nós, derramando seu sangue inocente na cruz do Calvário. Mas estamos fixando a nossa atenção nos filhos de Arão, os quais foram consagrados sacerdotes e que prefiguravam os cristãos, a igreja de Cristo, o sacerdócio universal de cada crente. Eles apontavam para todos os crentes da nova aliança. Tem crente aqui da nova aliança? Deixa eu ouvir. Tem. Somos nós, aqueles que, sendo pecadores, condenados à morte eterna, ao receberem Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, foram purificados pelo sangue de Jesus vertido na cruz, tornados filhos de Deus e consagrados sacerdotes do Deus vivo, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós sois, olha para quem está ao lado, vê se tem alguém que é crente em Jesus aí e recebeu Jesus como Salvador. Existe? Então diga para essa pessoa: você é
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses somos nós, os sacerdotes do Senhor. Tudo que encontramos estabelecido por Deus no Antigo Testamento tem uma razão, tem um propósito. Nada do que foi registrado na Bíblia Sagrada, sendo da parte de Deus, está ali sem propósito. O propósito de Deus estabelecer, por exemplo, que a mão direita deveria ser considerada a mão que toca as coisas puras, é porque Deus estava ensinando, imprimindo no seu povo o entendimento de que existe o certo e o errado, e que o errado Deus não aceita. Ou é do jeito dele, ou ele não aceita. Essa é a razão porque aqueles que são mais antigos aqui devem se lembrar. Uma criança, quando começava a desenvolver mais o seu lado esquerdo para fazer tarefas, a sua mão já pegando a canetinha e querendo escrever papai e mamãe, sem saber por quê, já dizia, não pode não, tem que ser a mãozinha direita. Você sabia de onde vinha isso? Vem de Deus. E por quê? Porque Deus queria ensinar que a mão direita é mais importante que a mão esquerda? Não, é porque Deus queria ensinar que há o certo e há o errado, e Ele não aceita o que é errado. Não é meramente uma questão de convenção, é uma questão de Deus usar para ensinar, como tantas figuras foram usadas por Deus no Antigo Testamento, para transmitir ensinamento. E hoje para nós, tanto faz se usamos a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz se você come com a mão esquerda, com a mão direita, se você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda. Por quê? Porque a humanidade já avançou, a revelação de Deus já se fez, e hoje nós temos a possibilidade de, à luz da palavra de Deus, entender o que Deus queria ensinar com aqueles rituais, como por exemplo quando Ele determinou, não faça com a mão esquerda aquilo que é para mim. A mão esquerda é a mão da sujeira. Por isso que aqueles hebreus, eles não faziam a sua asepsia com a mão direita. Eles não tocavam excremento, eles não faziam aquilo que era impuro com a mão esquerda. A mão direita era com a mão esquerda, porque eles tinham esse temor pelo ensinamento. Amados, não adianta fazer o melhor que se pode se isso não for do jeito de Deus. Vamos lembrar disso amanhã? Então diga para quem está do seu lado, se não for do jeito de Deus, não serve para ele. Aquela cerimônia era profética. Todos os elementos ritualísticos estabelecidos por Deus apontavam para premissas e verdades espirituais fundamentais para se exercer o sacerdócio santo por todo aquele que fosse cristão no futuro, que somos nós hoje. Domingo passado começamos a entender o que Deus estava ensinando àqueles e a nós, através do primeiro elemento desse ritual. Qual foi? O sangue na ponta da orelha direita. Hoje daremos continuidade para entender o significado do segundo rito. Então vamos ao texto, no versículo 24, que nós lemos. Vamos ler ali, Levítico capítulo 8, versículo 24. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar e em redor. O polegar da mão direita. Polegar, por que polegar? Acontece, queridos, que o polegar, quem não sabe, polegar é o dedão. Você tem dedão? Mostra o dedão. Tem dedão aí? Marcelo tem dedão? É esse. Marcelo, você tem dedão? Ó, fala assim, tenho. Pois é, o polegar, o dedão, possui fundamental importância na mão. Você sabia que sem o polegar na sua mão,
você estaria 60% incapacitado. A principal característica do polegar é o fato dele fazer oposição aos demais dedos. Quando você abre a mão, os 4 apontam para a mesma direção, mas o polegar não. O polegar aponta para uma posição diferente. Olha ele aqui. E ele permite a utilização de instrumentos com os quais o homem pode segurar, manipular objetos com mais firmeza, destreza e precisão e modificar o meio ambiente para sobreviver melhor. Se a gente não tivesse o polegar, teríamos dificuldade para pegar as coisas. Não, nós até podemos pegar as coisas, mas teríamos dificuldade para manipular estas coisas. Tem gente que escreve sem usar o polegar, apenas usa a parte dele aqui para apoiar. Conheço uma pessoa que escreve assim. E não assim. Mas precisa do polegar, porque essa parte aqui é a parte preensil da mão. Os polegares foram de vital importância em todas as conquistas do ser humano, em todas as áreas da sua vida. Enquanto os demais dedos conseguem alcançar um ângulo de aproximadamente 45 graus, os polegares são capazes de realizar rotações de 90 graus, ficando perpendiculares em relação à palma da mão. Olha, o polegar faz isso. Qual outro dedo da mão faz? Nenhum. É o polegar que permite que possamos realizar 2 movimentos importantíssimos: manter firmes nas mãos os objetos que agarramos. Olha o que o polegar faz, ó, ele fecha, de modo que possamos direcionar. Se eu pego o microfone só com a mão, vai só até, mas com o polegar, muda. A gente pode direcionar os objetos. Eu não sei porque que você riu, mas tudo bem. Porque ela está apertando lá? Não, é aqui, tá? Não é aqui não. Então, a gente consegue manter firme nas mãos os objetos que nós agarramos, de modo que possamos direcioná-las e fazer o movimento de pinça. Olha aqui, pinço, mas assim eu não tenho como pinçar nada. Mas com o polegar eu pinço. Já se imaginou tendo que passar uma linha pelo fundo de uma agulha sem polegar? Já se imaginou? Passar uma linha pelo fundo da agulha sem usar o polegar? Espera, deixa eu pegar a linha aqui. Dificuldade extrema. Já imaginou escrever? Escreve sem usar o polegar? Tem gente que até faz, mas vai ter que colocar aqui, encostado nele aqui, ele vai travar, porque senão cai na mão. Ou então imagina um médico usando um bisturi sem o polegar. Imagina ele pegando o bisturi. Quem é que ia deixar ser operado por um médico que não tivesse polegar? Não tem precisão. É o polegar que vai dar precisão ao que vai fazer. Ou ainda, imagina alguém fazer tricô sem polegar. Pode até ser que faça, mas vai ser muito mais difícil para fazer. Amados, é o polegar que permite que possamos realizar esses movimentos com facilidade, com precisão. Graças ao polegar que nós podemos ter a habilidade de fazer uso do fogo, cozinhar alimentos, construir abrigos, desenhar, desenvolver a escrita, usar ferramentas e tantas outras coisas importantes. Há algumas curiosidades a respeito do polegar.
Disse que durante as guerras da Gália, o imperador romano Júlio César ordenava que amputassem os polegares dos guerreiros inimigos capturados, para que fossem incapazes de voltar a empunhar uma arma. Imagina um guerreiro inimigo tendo que segurar uma espada. Tira da mão dele, agora ele segurando a espada, a mão vai junto. Então ele mandava amputar o dedo, porque eram inimigos habilidosos, eram inimigos violentos. Os galeses eram guerreiros renomados. Então ele mandou amputar, prendeu, amputa o dedo, o dedão, o polegar. Não vai ter mais como empunhar uma espada, não vai mais ter como empunhar uma lança para nos atacar, se fugir ou se voltar ao inimigo. Séculos atrás, era costume entre os negociantes molhar os polegares com saliva e unir o polegar de um com o de outro para simbolizar que o negócio havia sido selado. Fazia isso com os polegares. Curiosidade, mas para denotar a importância desse dedo. A perda do polegar representa um prejuízo de pelo menos 60% do uso da mão. E Deus manda colocar o sangue sobre o polegar da mão direita. Para ser versátil, como é, sobretudo graças ao polegar, a mão apresenta uma anatomia bem complexa já a partir do cérebro, onde a área que comanda a mão é muito maior do que, por exemplo, a área de comando da perna, do tronco, do pé e da coxa. Olha aqui o nosso cérebro, que está representado aqui. Veja toda essa dimensão. Olha aqui representando o pé, os dedos do pé. Representando aqui o tornozelo, só aquele tracinho. Representando o joelho, só aquele tracinho. Representando o quadril, ali, aquele pedacinho só. O tronco, só aquele pedacinho azul. Os ombros, só aquele verde. O cotovelo, está vendo ali? O pulso. Agora olha para a mão, toda aquela parte do cérebro. Por que Deus fez assim? Pela importância que a mão possui no nosso corpo, pela importância que o dedo polegar possui na nossa mão e no nosso corpo. A mão, queridos, é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Ela é responsável por atividades completamente antagônicas, que variam de movimentos delicados e precisos, como escrever ou tocar um instrumento, até tarefas que exigem força e potência. É pelas mãos que conseguimos nos relacionar com o meio externo, interagindo com tudo e com todos ao nosso redor. A gente chega perto de alguém, nós aqui os latinos principalmente, né? A gente chega e diz assim: olá, olha a mão onde vai, já vai bater no ombro. A gente estica o braço ou a gente estica a mão? A gente estica o braço, que a mão não dá para chegar. Mas a gente estica o braço para que a mão chegue mais próximo do outro e a gente possa cumprimentar. É com a mão que expressamos carinho quando afagamos a cabeça de alguém e os cabelos de alguém que nós amamos. Mas é também a mão que empunha uma arma, segura uma marreta, que domina um martelete hidráulico. Há mais terminações nervosas de sensibilidade fina na ponta dos dedos que em qualquer outra parte do corpo. No dia a dia não nos damos conta da força que os nossos dedos têm, mas podemos nos pendurar pela ponta dos dedos, e isso sem falar na precisão do tato. Eu ontem estava procurando alguma coisa para assistir na TV, e parei num canal que tinha um rapaz, um garoto novo, um menino de pouco mais de 19 anos,
ele era um escalador e ele busca desafios. E eu estava vendo ele numa pedra, uma rocha enorme, da altura desse quadro. E ele começava de baixo, até que ele ficava completamente na horizontal e se segurando apenas pela ponta dos dedos. E eu fiquei imaginando, ainda que ele tenha muita força no braço, e ele não era nada musculoso, que força que ele deve estar fazendo na ponta dos dedos. E assim é realmente. Tente contar dinheiro usando luvas para entender a importância da sensibilidade que nós temos no dedo. Parece simples, mas pode incomodar bastante. Tem donas de casa que não conseguem usar luva para lavar louça, por mais que tenha alergia nas mãos. Prefere ficar com alergia, porque senão a louça não conseguirá ser bem limpa, ou não terá louça mais para o jantar, porque vai escorregar tudo, não é? Às vezes nós minimizamos as pontas dos nossos dedos. Elas funcionam tão bem e são tão resistentes que quando se diz, machucou só um dedo, pensamos, isso foi pouca coisa. O que não nos damos conta é que às vezes uma pequena lesão pode comprometer a função da mão inteira. Imagine lavar a louça sem usar o polegar. Pensa nisso. Os cuidados científicos com a mão foi começar a ser vista cientificamente com um peso de tão grande importância lá nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, porque se sentiu necessidade de um só médico para tratar as lesões complexas do membro superior causado por explosivos. Imagine um soldado que durante a guerra machucou os dedos e não consegue mais atirar. Acabou. Para que ele vai servir no fronte? É um soldado a menos no exército. Para que esse soldado não ficasse com o dedo duro, sem sensibilidade ou sempre doendo, havia necessidade de tratá-lo como um todo, da pele aos ossos, para que pudesse voltar logo para a guerra. E até aquele momento, uma vez que um soldado machucasse a mão, ele era atendido por vários especialistas ao mesmo tempo, sendo que o ortopedista tratava das fraturas, o neurocirurgião cuidava das lesões de nervos e o cirurgião plástico tratava das lesões de pele e tendão. Apesar de a equipe ser formada por vários profissionais capacitados, o resultado do tratamento não era satisfatório, sendo muito comum os casos de infecção, rigidez e a perda de função da mão. E nesse momento foi que viram a necessidade de alguém capaz de tratar tudo relacionado às mãos de uma só vez, a fim de reabilitar o soldado o mais rápido possível. Então surgiu o cirurgião de mão, capaz de tratar clínica e cirurgicamente todas as partes da mão até o cotovelo: ossos, articulações, ligamentos, tendões, músculos, vasos sanguíneos, nervos e até a parte estética. Assim nasceu a especialidade de cirurgia de mão. A especialidade de cirurgia de mão não é somente uma especialidade cirúrgica. Um cirurgião de mão é um especialista em cuidados e tratamento das doenças que ocorrem no membro superior, e esses tratamentos podem ser clínicos, não ser necessariamente aplicada à cirurgia. A filosofia primordial de tratamento das patologias e traumatismos da mão é restabelecer a função, ou seja, proporcionar o retorno imediato dos movimentos e da sensibilidade. A cirurgia de mão engloba todo o membro superior, o que implica em tratar enfermidades que possam acometer estruturas que o constituem, como osso, articulações, ligamentos, tendões, músculos, nervos, pele e vasos sanguíneos. Somente com a integridade e a inter-relação dessas estruturas é que teremos o funcionamento normal do membro superior.
E o cirurgião de mão também trata de patologias que têm seu problema inicial na raiz do membro superior, como as lesões do plexo braquial. Palavra bonita, hein, pastor? Vou colocar no nome do meu próximo filho. O plexo. Aproveitar, vai ser nome composto. O plexo braquial. Não. Isso é uma parte do nosso membro superior, que é o conjunto de nervos que vai da coluna cervical até a mão. Para e pensa. A mão afeta a coluna, e a coluna afeta a mão. Tem gente que está sentindo dor nas terminações nervosas da mão e não sabe que essa dor que está sentindo nos dedos procede de um problema na coluna. Alguém aqui já teve esse problema? Portanto, a especialidade de cirurgia de mão é voltada não apenas para a própria mão, mas para todas as estruturas que lhe dão suporte. Então presta atenção, o que a mão faz pode repercutir na coluna. E sem a nossa coluna funcionando bem, o que a gente é capaz de fazer? Vai começando a entender por que é que o Senhor vai mandar colocar o sangue no dedo polegar da mão direita. Uma das maiores causas de afastamento do trabalho está nas doenças que acometem a mão, como tendinites. Alguém já teve tendinite aqui? É horrível, né? Como dói. Síndrome do túnel do carpo. Alguém? Meu Pai, liberta, Senhor. Dedo e gatilho. Alguém aí? Ninguém? Tinha uma pessoa um dia desse aí na igreja, não deve estar aqui então. Eu nem sabia que isso existia. Ah, você está lá? Era ela. Porque o dedo fica assim, ó. O dedo está lá preso, não mexe. Dedo em gatilho. Ficou liberta, filha? Ei, glória a Deus, hein? Artrose de dedos. Alguém aqui? Final do culto eu não vou orar por ninguém para ficar curado por isso. Brincadeira. Além de acidentes envolvendo as mãos, ou a mão e os dedos. Quando entendemos a importância da mão e do polegar, começamos a entender a razão de Deus ordenar aquele ritual profético para os filhos de Arão, para serem sacerdotes. A unção com o sangue do cordeiro inocente sobre o polegar da mão direita era porque a mão tem como representação profética aquilo que são as nossas ações, os nossos feitos, aquilo que fazemos, aquilo que pegamos, aquilo que produzimos e que traz repercussão para todo o corpo. Por que da mão direita? Porque ela representava a maneira certa de se fazer as coisas. A maneira certa de se fazer é como? Como Deus determinou. Qual é a maneira certa de fazer as coisas? Por isso Ele mandou, faz com a mão direita. Não é com a esquerda. Ele mandou, faz com a direita. Por quê? Ele está ensinando, tem que ser do meu jeito. A maneira certa é fazer do meu jeito. Tem muita gente fazendo as coisas do jeito que acha que é o certo, mas eu não acho que é desse jeito. Mas o jeito que você acha não interessa, porque o teu jeito não vai dar certo. Só vai dar certo se for do jeito de Deus. Tem muita gente achando muita coisa, mas não está achando o jeito de Deus, porque não procura o jeito de Deus. E o jeito de Deus está na Bíblia Sagrada. Quer aprender a fazer as coisas para dar certo? Faça do jeito de Deus. Se não faz do jeito de Deus, Deus não recebe, Deus não se agrada. Pode vir a desonrá-lo e fazer você ficar sozinho, e até muitos estão se tornando revoltados contra Deus. Mas eu sou dizimista, mas sai daqui e não faz do jeito de Deus. Mas eu sou ofertante, eu participo do ministério, eu sustento a obra, mas não vive fazendo do jeito de Deus. Deus não tem compromisso com quem não faz do jeito dele.
Por que da mão direita? Porque representava a maneira certa de se fazer. Então olha para quem está ao teu lado, me ajuda para ele não esquecer, nem você. Diga amanhã, se você for embora hoje, continuar fazendo do seu jeito, do jeito dos outros, do jeito da filosofia, do jeito da sociologia, do jeito da sociedade, do jeito de quem quer que seja, do jeito do capeta, Deus não recebe. Tem que ser do jeito de Deus. Por que o polegar na mão direita? Porque é Ele que nos possibilita executar as coisas com precisão e destreza, nos possibilita direcionar as coisas que pegamos e usá-las da forma correta. Deus estava dizendo de maneira profética que os seus sacerdotes, que somos nós hoje, assim como foram os filhos de Arão, devem ter suas mãos consagradas para que aquilo que manipulam, aquilo que fazem, aquilo que tocam, aquilo que realizam, façam para ser bênção para o corpo. E a palavra de Deus diz que o corpo é a igreja de Jesus Cristo. O corpo é também esse instrumento que carrega a tua alma e te leva para todo lugar nesse mundo natural. O que é que você está levando para a sua boca? O que é que está entrando no teu ventre e que tua mão está pegando? O que é que está entrando nos teus pulmões e a tua mão está pegando? O que é que você está usando a caneta e colocando a sua assinatura? É santo? É do jeito de Deus? O Senhor diz, com esse ritual, que as nossas mãos sejam consagradas para que aquilo que manipulamos, aquilo que fazemos através dela, aquilo que realizamos, seja bênção para o lugar onde nós estamos. Você é bênção na empresa que você está trabalhando, empregado. Você é bênção lá naquele quintal onde você tem outros vizinhos, sejam teus parentes ou não. Você é bênção lá no trabalho. Você é bênção no prédio, no condomínio onde você mora. Deus estava dizendo de maneira profética que nós, seus sacerdotes, devemos ter as nossas mãos consagradas para que aquilo que manipulamos, aquilo que fazemos, aquilo que realizamos, seja honroso para si e para o Senhor Deus, que o consagrou no sangue do Cordeiro Santo, que foi morto naquela cruz do Calvário, cujo nome está sobre todo nome. O sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos com o sacrifício do seu próprio sangue inocente, o único cujo nome dado entre os homens pode proporcionar salvação e remissão dos pecados e vida eterna, Jesus Cristo. Mas o que é que está fazendo com a sua mão? Como você viu, a mão direita fala de coisas certas, coisas direitas, coisas do jeito de Deus, fala de correção. O sacerdote, ele deveria ser alguém que tivesse correção nas suas atitudes. Deus está dizendo, tem que ser do meu jeito, porque eu sou santo e você tem que ser santo. Aquilo que você faz deve ser santo, aquilo que você produz deve ser santo, aquilo que você realiza deve ser santo, porque tudo deve voltar para a minha glória. Você tem sangue no dedo polegar da mão direita. O sacerdote, o cristão, deve ter uma vida ilibada. Jesus disse que ele deve ser um farol que ilumina quem está nas trevas. Você está iluminando quem está nas trevas. Deve ser como o sal que dá sabor ao alimento e preserva o alimento, impedindo que se estrague. É assim que você está fazendo. Você tem o sangue de Jesus no polegar da mão direita? Responde para ele agora. Olha para dentro de si. Procura aí. Você tem o sangue no polegar da mão direita. Se Jesus morreu na cruz, e Ele morreu, e se você recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, e você diz que sim,
No dia que você disse: eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. A partir daquele momento, você foi feito filho de Deus, filha de Deus, reino e sacerdote do Todo-Poderoso. E Ele não aceita você fazer do seu jeito. É preciso ter o sangue de Jesus no polegar da mão direita. É preciso ter santidade. É preciso que aquilo que você vá fazer seja produzir algo que abençoa, porque é feito do jeito de Deus. Não é feito do jeito da faculdade, não é feito do jeito dos professores da faculdade, da escola, não é feito do jeito do chefe ou daquela personalidade importante da sociedade que influencia, não é feito nem do jeito do pastor. Se o que o pastor diz não é e não é do jeito de Deus, é só ler a Bíblia. Porque se for do teu jeito, não importa se você é crente, não importa se eu sou pastor, se não for do jeito de Deus, Ele não aceita. O que é que tem impedido você de ter exercício sacerdotal? Você vem à igreja, mas você não se faz ainda, não se fez ainda um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor? Você diz: eu creio em Deus. Então por que não obedece a Ele? Você disse: eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Então por que Ele ainda não é Senhor da tua vida e você ainda não colocou o sangue de Jesus no teu polegar direito? O que significa? Vou obedecer o Senhor, vou andar pelos princípios e valores da palavra do Senhor. Minhas atitudes serão aquelas que agradam ao Senhor, e para que isso aconteça, eu vou procurar saber o que é que o Deus vivo quer que eu faça. Como é que Ele quer que eu proceda? O que eu devo ter na minha mente, no meu coração? Porque será na hora que você tiver que tomar a atitude, a decisão que vai produzir algo. Se houver o sangue do Senhor, do Cordeiro Santo, no polegar da mão direita, você já entendeu? Então você produzirá aquilo que honrará o Senhor. Mas se não, você fará do seu jeito. E a palavra do Senhor diz: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E Deus está em busca daqueles que o amam em espírito e em verdade, que crê, tem fé e atitudes que concordam com a fé que diz ter. Você tem o sangue do Cordeiro Santo no dedo polegar da mão direita. Se você quer receber Jesus hoje, receba. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor e não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, faça isso hoje. Receba Jesus hoje. Diga: Jesus, eu não tenho o teu sangue no polegar da minha mão direita. Eu tenho vivido uma vida em que eu tenho feito as coisas do meu jeito. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para controlar meu ímpeto. Eu faço as coisas do meu jeito, eu faço as coisas por uma motivação emocional. Eu sou alguém que falo desembestadamente, eu não tenho controle da minha língua. Eu sou alguém que reconheço, tenho atitudes que desonram o Senhor. Eu não uso o meu corpo de forma a que o Senhor se agrada, mas hoje eu quero abandonar tudo isso. Eu quero hoje morrer para quem eu sou. Eu quero nascer para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero dar prazer ao teu coração. Eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador. E faço de ti Senhor da minha vida. Eu vou te obedecer. Eu vou cumprir as ordenanças do Senhor. Eu vou procurar a igreja, o pastor. Eu vou buscar saber o que é necessário para que eu possa obedecer a tua ordenança e ser batizado.
Eu vou me integrar à tua igreja e fazer parte do corpo do Senhor Jesus aqui na terra. Eu te recebo, Jesus.